Não obstante, eu tenho que deve haver um contraponto, senão não seria um debate, né? Eu entendo que o castigo dos ímpios será eterno. Eterno na duração e também diferente na intensidade, na aplicação do castigo. Portanto, eterno na duração, há uma cronologia. E é também diferente na intensidade. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. Nós poderíamos fazer alusão primeiro ao texto de Mateus capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 18, versículo 8 e, em especial, Mateus capítulo 25, versículo 46. Veja que aqui no capítulo 25, versículo 46, Jesus ele não deixa margem para dúvidas. A verdade é que ele é insofismável, clara, incontestável e irrefragável do ponto de vista a defender a doutrina imortalista e não a aniquilacionista, também conhecida no grego como tenetopsirrita, né? Que é a aniquilação do indivíduo por ocasião do lago de fogo. Jesus disse assim, olha, estes irão para o castigo eterno. Estes, uma referência aos ímpios. Porém, os justos irão para a vida eterna. É importante salientar que o adjetivo que qualifica o castigo é o mesmo que qualifica a vida. Em português? Em português, eterno. A palavra eterno, né? Que aqui a expressão grega seria zoen aionion para vida e kolasin aionion para castigo eterno. Portanto, Jesus é quem disse, no mesmo texto, no mesmo contexto, numa perspectiva teleológica, escatológica, apontando para o futuro, para o período do lago de fogo, e ele disse que estes, os ímpios, irão para o kolasin aionion, ou seja, para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Agora eu gostaria também de deixar por enquanto aqui e fazer aqui uma ressalva na fala do nosso pastor. Ele diz assim, olha, que o castigo ele é intenso na qualidade, não na duração. Jesus diz que é eterno. Mateus 3:12 diz que o fogo é eterno. 18:8 disse que é eterno. 25:46 diz que é eterno. Portanto, não é apenas na qualidade, mas é na duração, é eternidade. O salário do pecado é a morte, mas que morte? Quando nós analisamos a palavra morte a partir da perspectiva humana, física, nós temos uma morte. Mas quando Deus disse, Adão, no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, mut tamut, ele não estava falando apenas da morte física, porque ele diz que no dia que você comer, você morre. Adão não morreu naquele mesmo dia fisicamente. Mas Adão morreu espiritualmente, porque houve um distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus também é morte. Então existe a morte espiritual. Segundo, ele morre fisicamente. É possível que depois Deus tratou com Adão, mas não temos certeza da sua salvação. Porque a Bíblia não diz que ele foi salvo no final. Ainda que a graça de Deus veio sobre Adão, tanto é verdade que alcançou também a Caim. Mas se ele não foi restaurado por Deus, haverá a terceira morte, que é a morte eterna. Outra questão que ele levantou sobre a questão da alma, que a alma não é imortal, que só Deus possui imortalidade. Existe realmente esse texto em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que só ele tem a imortalidade. Mas como assim só ele tem a imortalidade? Jesus não é imortal? O Espírito Santo não é imortal? Os anjos não são imortais? Leve-se em consideração Lucas capítulo 20, versículos de 36 a 38, que disse que na ressurreição nós seremos semelhantes aos anjos, porque eles não podem mais morrer. Então essa é uma palavra taxativa e não tem como nós demovê-la do texto bíblico. Portanto, a imortalidade em Deus é uma imortalidade essencial. Deus é imortal porque ele essencialmente é imortal e ele não recebeu isso de ninguém. A nossa imortalidade da alma, conforme Jesus descreve em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, é uma imortalidade comunicada.
não essencial. Então, quando o texto diz que só Deus é imortal, é só Deus imortal no sentido de possuir a imortalidade, ser essencialmente imortal, o seu caráter ser imortal, não tem como ele deixar de ser. O verbo apólime, depois podemos trabalhar isso, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, ele precisa ser definido melhor, porque a apólime não é destruição completa e irrevogável. Tem um verbo grego que vai descrever isso, mas não apólime. Em momento algum fala de eliminação ou de aniquilação. Por exemplo, vasos que se estragam, o verbo usado ali para estragar é apólime. A ovelha que se perdeu em Lucas capítulo 15, versículos de número 3 em diante, também é apólime. A moeda que se perdeu também é apólime. O filho que se perdeu também é apólime, portanto, apólime não tem apenas esse significado. E Lucas, ou melhor, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, ele não pode ser entendido isoladamente. Ele precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é o capítulo 3, que não tem a ver com o lago de fogo, mas com o retorno glorioso do Senhor Jesus, e depois nós podemos até trabalhar isso. O mal não se levantará outra vez. Eu gostaria que o pastor depois apresentasse o texto, dizendo que o mal não se levantará outra vez depois no milênio. E realmente, como que ele vai se levantar? Se ele está subjugado lá no fogo do inferno. Os ladrões, os ímpios irão blasfemar lá no inferno da morte? Como assim? Tudo que nós temos na Bíblia são eles até se arrependendo, mas está tarde demais. O Lázaro, ou melhor, o rico, está lá no Hades, clamando, falou, oh, pai Abraão, manda Lázaro, que molhe a ponta da língua para me refrescar e vá até meus irmãos. Nós estamos vendo pessoas clamando até por misericórdia, só que o tempo da misericórdia para eles acabou. Então, esse discurso, ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Porque o Senhor afirmou peremptoriamente, afirmou categoricamente, que Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte, né? Melhor, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, ali, o Senhor falou anteriormente, que a morte ali é eterna. Ora, se ele morreu eternamente, ele não tem uma redenção, porque a morte eterna é a segunda morte no lago de fogo. Então, se ele morreu eternamente, acabou para ele. Agora, o Senhor acabou de dizer que ele foi redimido. Que a morte, quando eu falei de morte, tem 3 tipos de morte. Tem a morte física, morte espiritual e morte eterna. Ele fechou que a morte... Aqui é feita a referência em Romanos 6, 23, que é uma alusão ao que aconteceu com Adão lá no Éden, é morte eterna, que não tem como não ser. Então eu estou fazendo uma releitura desse texto, mostrando para ele que se a morte ali é eterna, então para Adão encerrou. Agora, o castigo eterno é falta de amor? Como assim falta de amor? Será que Deus só tem um atributo chamado amor? Deus não é soberano, Deus não é onisciente, não é onipresente, não é atemporal, Deus não é justo? Há uma oportunidade, o tempo da graça é agora, o tempo do amor é agora. Agora, será que a justiça de Deus não está aqui em questão? Eu acredito que o castigo será eterno, ele é tão claro, tão real, que Deus hoje, se ele é injusto, por isso, então ele está sendo injusto por manter os ímpios sob castigo até o dia do juízo. Olha só o que está escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, olha só. Então, Deus ele já é injusto, não será. Então, o Senhor acaba de declarar a injustiça de Deus a partir deste momento. No capítulo 2, versículo 9 de 2 de Pedro, está escrito assim, olha. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. A maioria das traduções, inclusive essa daqui, ela foi eleita pelo pastor Wilson Paroski, que é especialista em crítica textual, como sendo o melhor texto, é NAA. Ele, num vídeo dele que eu assisti, ele elegeu essa Bíblia aqui como NAA. O senhor também sabe provocar. O Dr. Wilson Paroski é adventista. É adventista. E ele afirmou que esse daqui é o melhor texto, que é NAA. E eles estão recomendando. E aqui está escrito que ele mantém. E é interessante notar que o verbo grego que aparece aqui, ele é de coladzo, é coladzo. Coladzo, aqui ele está num particípio presente, que é o coladzizomenos, pode analisar aí no texto grego, coladzizomenos, e o princípio e o particípio presente, a ideia que ele dá, pastor Vânios, é de continuidade no castigo. É como, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que o crer ali é crer e acabou? Não. Ali é um particípio presente, é crer e continuar crendo, porque o dia que você abandona a fé, você é um apóstata, você é afastado da fé. E o senhor não acredita que uma vez salvo é salvo para sempre, o senhor acredita que há a possibilidade da perda da salvação. Por isso esse texto, ele implica na continuidade do castigo. Então eu acredito tanto que o castigo será eterno, que o Senhor já mantém os ímpios, aqueles que morreram na impiedade, eles já estão sendo mantidos sob castigo até o dia do juízo. Tá. Aí você diz assim, ó, 70 anos é incompatível. A palavra necroforia vem do grego, necros, que é cadáver, corpo morto, com o verbo forel, trazer, mais sufixo ia. Logo, necroforia significa trazendo um morto. Porque os etruscos, eles tinham uma prática peculiar de punir os condenados que praticavam crimes dolosos, ou seja, aquele crime praticado com a intenção de matar. Então, ao invés de matar o condenado ou prendê-lo, eles faziam diferente. Pegavam o cadáver, amarravam ao corpo do assassino e ele tinha que conviver com esse corpo morto, fétido, em decomposição, putrefento, inalando tudo isso, inspirando aquele cheiro, se alimentando daquele cadáver, até que ele mesmo viesse a morrer por contaminação. Agora veja que Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo, mas ele vê em nós uma velha natureza que está lutando para nos submeter às obras da carne. Ele quer fazer a vontade de Deus, mas a velha natureza se opõe a ele. Então ele dá o grito, quem me livrará do corpo desta morte? E por isso ele compara a velha natureza a esse cadáver, a esse corpo morto em estado de decomposição. Mas eu louvo a Deus que no versículo de número 25 ele diz o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, ou seja, para vencermos essa velha natureza, é só estando debaixo da graça de Deus e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou da culpa do pecado, está nos salvando do poder do pecado e nos salvará também da presença do pecado. Então é só assim que nós podemos descansar. Amém. É uma das curiosidades que eu trago aí. Só que no final nós temos etimologias de nomes, a importância de um nome, o que ele representa, a importância, nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, no grego, hebraico, latim, aramaico. Você que gosta de pregar sobre os nomes de Deus, nomes de pessoas, está repleto. E fora isso, tem os nomes também extra-bíblicos. Você que é da área do direito, nós trabalhamos o direito na Bíblia, o direito romano na Bíblia, principalmente por Paulo, quando ele faz uso da Lex Porcia, Lex Valeria, Provocatio ad Imperium, só você consultando essa obra, porque na verdade é um compêndio diferente de tudo que você já viu no país. Não é a melhor, é diferente. O castigo, ele é igual para todos. É igual em que sentido? Na duração. Mas ele é diferente na intensidade. Um será castigado com poucos açoites, outro com menos açoites. É importante salientar isso. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, que ali está falando de aquelas pessoas que cometem crimes voluntários e involuntários, por ignorância. O próprio Paulo diz que ele fez muita coisa, fez as pessoas blasfemarem, mas ele fez na sua ignorância. Então ali está tratando desse assunto, né? Mas a intensidade do castigo será diferente. Existem várias pessoas que estão castigadas, mas uma castigadas com mais intensidade, com mais sofrimento do que as outras. Agora, no que diz respeito ao verbo apólime, eu tenho que discordar novamente, porque apólime não está somente ali naquelas 3 parábolas. Esse verbo, pastor Vânio e todos os telespectadores, ele aparece 90 vezes no texto do Novo Testamento. E nenhuma só vez ele aparece como sendo com caráter de aniquilação, de extinção total. Nenhuma só vez. 90, então não é somente 3 vezes. Então ele pode ser perder, pode ser estragar, pode ser várias coisas. Um escravo que foi perdido, algo que foi perdido da pessoa, literalmente, não apenas numa parábola, ainda que toda parábola tenha um caráter pedagógico, Jesus ele não vai inventar uma historinha para ensinar uma verdade espiritual. Portanto, agora, interessante, voltando ao nosso tema, que é o castigo eterno, eu acredito tanto que o castigo será eterno, que se Deus quisesse, o Espírito Santo quisesse,
que a duração do castigo não fosse eterna, que o castigo não fosse eterno, ele poderia ter usado um outro verbo. E que ele, aqui no Novo Testamento, com essa aplicabilidade, ele é conhecido como rapax legomenon, ou seja, ele aparece uma única vez. Ele poderia ter usado esse verbo, porque eu creio que o Senhor inspirou os autores bíblicos, nos textos originais, até mesmo as palavras. Eu não estou falando da cópia, estou falando nos textos originais. Eu acredito na inspiração verbal e plenária das Escrituras. E se ele quisesse, ele poderia ter dirigido os escritores a colocar, sabe que verbo? Exoletreio. Exoletreio. Exoletreio, ele aparece uma única vez, que é uma alusão ao livro de Levítico, dando a ideia de consumir, ainda que ele não tenha apenas esse significado, ele pode ser destruir, pode ser algo como não eliminar, mas ele poderia ter usado esse, que também dá a ideia de aniquilamento e de destruição completa e total. Mas ele não usou esse verbo, ele usou o verbo colassin, aiônio. E é interessante que esse verbo implica em castigo e castigo contínuo, e não algo que para por aí, como nós vimos, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que aparece o verbo coladizomenos, que é o mesmo verbo coladizo, que está no perfeito ativo, ou melhor, num particípio presente, que a ideia é continuidade no castigo. E nesses estados, a pessoa fica em prisão perpétua. Não seria uma injustiça? Foi só 10 segundos, 5 segundos, e vai ficar por prisão perpétua, ou então pagar com a sua própria vida. Isso, estou fazendo aqui uma comparação pálida. Nós não podemos perder de vista que o pecado é contra um Deus eterno e que a pessoa teve a vida toda para se arrepender e não quis se arrepender mesmo sendo advertido. Outra coisa que é importante salientar é que essa questão de castigo eterno é uma linguagem que nós chamamos de linguagem fenomenológica. Parte da perspectiva do observador e não da realidade. Na nossa realidade, é uma realidade temporal, é uma realidade cronológica. Nós estamos tratando de algo que não é cronológico, é atemporal. E não podemos perder de vista que o verbo, que o adjetivo aionion, na cultura helenística, ele era conhecido como o Deus da eternidade. É por isso que ele é inserido no texto. O apóstolo Pedro, por exemplo, toma de empréstimo uma palavra grega, que é tártaros, dos próprios gregos, da literatura grega clássica. E aqui também a palavra, o adjetivo aionion, é tomado de empréstimo do helenismo. Era o Deus da eternidade. Agora, como é que nós vamos entender? Tem toda uma questão semântica de significado em torno desta palavra. Por exemplo, a palavra aionion, ela pode ser eterno por determinado tempo, nós não descartamos isso, e pode ser eterno no sentido de atemporalidade. Então, quando alguém é lançado no fogo, a pessoa fala, poxa, mas ele pecou 70 anos, vai ficar eternidade. É que lá não tem mais contagem de tempo. É eternidade, é a atemporalidade. E o adjetivo aionion, como é que nós podemos defini-lo como sendo eterno no sentido de infinito, tempo infinito para sempre? Quando estiver esse adjetivo, ele é ligado a algo que é atemporal, ele é eterno. Quando ele está dentro de um contexto temporal, ele tem um tempo determinado. Como, por exemplo, Onésimo estava sendo mantido eternamente. Eternamente? Não, enquanto ele vivesse. Porque ele está dentro de um contexto temporal, dentro de um contexto humano. Só que aqui o contexto é divino. E como ele mesmo acabou de falar sobre Vincent, ele diz o seguinte, se o objeto é divino, ele é eterno, se tem um caráter divino. O castigo, ele é divino ou é humano? O castigo é divino. Quem está aplicando? É Deus que está aplicando. Ele está tanto dando a vida eterna, porque a vida eterna é a vida de Deus, não é a vida que começa agora. Nós entramos de posse da vida eterna pela fé, mas essa vida já existe, que é a vida de Deus. Nós somos inseridos dentro de um contexto atemporal. Deus é eterno e na eternidade ele decide criar o tempo, a cronologia, e no tempo ele cria o universo, e no universo ele cria você. E ele se insere dentro do tempo para se relacionar com criaturas temporais.
Agora, a vida dele é atemporal, é eterna. Ele é eterno no sentido de que ele é incriado, não houve um princípio e não tem um fim. Essa eternidade de Deus nós nunca teremos. E aí ninguém. E ninguém tem. É exclusiva de Deus. Agora, quando se fala de eternidade para nós, é algo que teve um início. Porque somos seres contingentes. E Deus irá nos inserir num contexto atemporal e eterno, sem que sejamos eternos. Vamos desfrutar da eternidade. Da mesma sorte, o castigo será eterno dentro deste conceito. Ele não terá fim, porque aplicado por Deus está na atemporalidade e não na temporalidade. Pastor, é o seguinte, esse conceito de alma eterna, ele não está presente no cristianismo. Isso é filosofia platônica. Sim. Platão era pré-existencialista, meu querido. E como pré-existencialista... Vocês escutaram isso, né, os telespectadores? Não, né? como pré-existencialista, o que ele acreditava? Que a alma era incriada. Não é isso que o cristianismo ortodoxo esposa. Ele esposa uma alma imortal no sentido de uma concessão divina. Deus concede a imortalidade para a alma. Mas a alma, isso só foi definido futuramente. Isso daí... não é um conceito próprio. Agora, quando o senhor diz, por exemplo, que Deus ele é atemporal e ele se insere no tempo, foi o que nós dissemos. Só que o que Deus faz? Deus é eterno, criou a temporalidade, se insere dentro da temporalidade para resgatar seres temporais para a atemporalidade. E quando ele entra na atemporalidade, cessou a contagem de tempo, você entrou na eternidade. Assim como a vida é uma concessão divina, o castigo também é uma concessão divina. Por exemplo, os aniquilacionistas e adventistas acreditam piamente que haverá tempo de castigo para cada pessoa. Por exemplo, Hitler será castigado o mesmo tempo que um ladrão de galinha, pastor Vânios? Ou será diferente no tempo, na duração? Aí eu uso o que o senhor usou, Lucas 12, 47, 48, né? Mostrando que tem diferença de tempo. Tem gradações de castigo. Tem gradações, não de tempo, especificamente de gradações de castigo. Agora veja só, alguma gradação tem. Eu vou evocar aqui a presença de uma pessoa que não está presente, porém os vídeos dele estão presentes na internet, que é o professor Leandro Quadros. Falando sobre castigo eterno, ele faz justamente isso que eu falei. Ele diz que o Hitler vai ficar, alguns poderão ficar 10 dias, um mês, até um ano no lago de fogo, ao passo que outros desaparecerão como fumaça. Por exemplo, Deus não pode aplicar esse castigo de desaparecer como fumaça logo depois do milênio, porque senão depois as pessoas não serão punidas. Porque se logo após o milênio as pessoas desaparecem como fumaça, eu pergunto, quem será lançado no lago de fogo? Ninguém. Logo, se haverá duração de até um ano no lago de fogo, eu pergunto, com que corpo estas pessoas são lançadas lá no Lago de Fogo para ficar um ano queimando?